Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira da terceira semana da Páscoa. Meditemos o Evangelho deste dia. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Meus queridos irmãos e irmãs, existem várias histórias nos evangelhos de pessoas que vão à procura de Jesus. No Evangelho de São João, por exemplo, Nicodemos saiu à procura de Jesus à noite. No Evangelho de São Lucas, Zaqueu saiu à procura de Jesus em plena luz do dia, chegando a subir em um sicômoro para vê-lo. No Evangelho de hoje, as pessoas que foram alimentadas por Jesus no deserto vão procurá-lo, entrando em barcos e atravessando o mar da Galileia para encontrá-lo. Quando aqueles que procuram Jesus finalmente o encontram, muitas vezes descobrem que recebem mais do que esperavam. Jesus disse para Nicodemos que ele precisava nascer da água e do Espírito. Zaqueu ouviu Jesus se autoconvidar para a sua casa. No Evangelho de hoje, Jesus disse às pessoas que lhe procuravam que elas estavam procurando a ele por motivos errados, pois foi essa multidão que foi alimentada na multiplicação dos pães no deserto e agora estavam procurando Jesus porque queriam ser alimentadas novamente. Buscavam a Jesus por interesse, por causa do alimento material que tinham recebido do Senhor. Estavam buscando a mina de ouro. Essa procura não significa conversão, mas interesse. A multidão está procurando Jesus não pelo que ele representa na sua essência, mas porque todos comeram e se saciaram. Estão procurando os milagres e não o Senhor dos milagres. A multidão procura as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Queriam as coisas de Deus e não a Deus em si mesmo. Não há mal em buscar um milagre. É algo natural de quem está com fome e sabe onde está a fonte do alimento natural. Mas Jesus quer oferecer muito mais do que um milagre. Por trás da multiplicação dos pães há um sinal muito além, ou seja, é o próprio Jesus que é o verdadeiro pão da vida. Infelizmente, alguns procuram a Deus por conveniência, procuram servir-se de Deus e não servir a Deus. Jesus se oferece à multidão como alguém que pode satisfazer não apenas sua fome material, mas a fome espiritual profunda dentro de cada um deles. Jesus pode dar-lhes não apenas comida física que não pode durar,
mas comida que dura para a vida eterna. Ele pode oferecer-se àquela multidão como o pão da vida, que responde aos anseios mais profundos do coração de cada um de nós. Jesus quer oferecer um amor que dura, uma vida sobre a qual a morte não tem poder. Chegamos diante do Senhor porque sabemos que Ele tem uma plenitude da qual deseja que recebamos, para que nossas fomes e sedes mais profundas possam ser satisfeitas. A Eucaristia é um momento privilegiado em que nos colocamos diante do Senhor como pão da vida e abrimos o coração a tudo o que Ele pode nos oferecer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.